Olá, meu nome é Vinícius Braga e hoje eu vou apresentar um projeto intitulado Cinética da Liberação de Íons de Scaffold Biosilicato Sinterizados e Recobertos por Deep Coating. O projeto, no caso, ele foi desenvolvido aqui no CTI Renato Archer. O biosilicato ele é um biomaterial cerâmico amplamente utilizado na engenharia de tecidos devido à sua alta bioatividade, osteocondutividade e potencial antimicrobiano. Porém, um de seus principais desafios é a liberação abrupta de íons, que pode alterar o pH no meio de cultura, prejudicando assim a viabilidade celular. Diante disso, buscamos aplicar recobrimentos via Deep Coating, utilizando materiais como PVA e hidroxapatita para criar uma barreira que modula a liberação de íons sem comprometer as propriedades bioativas do material. O objetivo desse trabalho foi investigar como esses recobrimentos influenciaram a cinética da liberação iônica dos scaffolds de biosilicato, visando reduzir as alterações do pH no meio de cultura e assim melhorar seu desempenho em aplicações da engenharia tecidual. Durante a metodologia, os scaffolds foram produzidos por robocasting, que no caso é uma técnica de manufatura aditiva que permite criar estruturas porosas. E após a impressão, eles foram sinterizados a 900 graus Celsius durante o período de 2 horas, garantindo assim uma resistência estrutural. Para o recobrimento, foi preparada uma solução contendo 1% de PVA, que no caso foi dissolvido em água destilada, como demonstrado no fluxograma. E o PVA ele foi escolhido devido à sua biocompatibilidade, solubilidade em água e capacidade de atuar como uma barreira difusa, controlando assim a liberação dos íons. O recobrimento em si ele foi feito por Deep Coating, que as amostras elas foram submetidas a ciclo de imersão de 10 minutos, seguido de secagem de 10 minutos a cada ciclo, formando assim um filme uniforme tanto na superfície externa quanto no interior dos poros. Isso devido à forma que foi realizada a técnica, em que as amostras foram suspensas com o auxílio de um fio de nylon, possibilitando o recobrimento uniforme em todo o scaffold. É importante ressaltar que esse recobrimento ele pode ter a espessura do recobrimento controlada através da viscosidade do PVA que a gente coloca a amostra, através da velocidade que as amostras são retiradas e através também da quantidade de ciclos que é feito o Deep Coating. As análises incluíram o MEV, para avaliar a morfologia e a cobertura dos filmes, FTIR para confirmar a presença do PVA na superfície e ensaios de liberação iônica, monitorando o pH no meio DMEM ao longo do tempo, além da quantificação dos íons por ICP. Nos resultados, observamos que os scaffolds sem recobrimento apresentaram uma elevação rápida do pH, indicando uma intensa liberação dos íons. Já os scaffolds recobertos com PVA mostraram uma liberação muito mais controlada, com estabilidade do pH ao longo do tempo. Essa análise ela fica muito mais evidente quando a gente olha o gráfico de baixo, que ele é um recorte do gráfico de cima das primeiras 24 horas, que é o principal período em que ocorre a adesão celular. E analisando esse gráfico, a gente consegue analisar em que a curva laranja ela representa o scaffold sem recobrimento, a curva azul representa o scaffold recoberto com PVA 1%, e a curva preta representa o nosso controle, no caso meio DMEM. A diferença de pH, tanto na curva azul, quando em comparação com o meio DMEM, a gente consegue analisar que não é uma diferença muito grande, ainda mais quando comparado com o scaffold sem recobrimento, que é a curva laranja, que teve uma elevação de pH muito mais abrupta, isso devido à liberação dos íons serem mais abruptos. As imagens de microscopia mostraram claramente a formação de um filme contínuo, preenchendo parte dos macroporos e cobrindo toda a superfície do scaffold. Isso a gente consegue analisar através dessas imagens que foram retiradas de um estereomicroscópio, em que a imagem A representa o scaffold não recoberto e a imagem B representa o scaffold recoberto, em que, principalmente, entre os macroporos, a gente consegue ver essa formação do filme de PVA. Já no MEV, que são as imagens de baixo, essa cobertura ela foi ainda mais evidente, comprovando o sucesso do recobrimento, em que, como anteriormente, a imagem de cima, a imagem A, ela é sem recobrimento e a imagem B ela é com recobrimento. Claramente a gente consegue analisar aqui uma mudança na morfologia do scaffold, isso devido à formação do filme já na morfologia também. Como eu disse anteriormente, durante a análise através do estereomicroscópio a gente conseguiu ver principalmente na formação entre os macroporos. Já no MEV foi possível analisar a formação entre a morfologia da superfície do scaffold. Além disso, é importante destacar que esse recobrimento ele não compromete a bioatividade do biosilicato, devido à utilização de materiais que são bioativos também, o que é fundamental para a aplicação em regeneração óssea. Por fim, concluímos que a técnica de Deep Coating ela se mostrou muito eficiente, de baixo custo e aplicável na modificação superficial dos scaffolds, permitindo assim controlar a liberação de íons, estabilizar o pH no meio biológico e assim otimizar o desempenho do biosilicato na engenharia de tecidos ósseos, sem perder, no caso, as suas propriedades biológicas. Agradeço a atenção de todo mundo e me ponho à disposição para responder qualquer tipo de dúvida que possa ter surgido durante a minha apresentação.